Fala pessoal, Bruno aqui, estou aqui com minha convidada Bia, professora do ZPro, treinamento ZPro aqui da Escola de Sites, e seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do nosso mais novo quadro, Analisando Sites, o quadro que eu e a Bia ficamos dando pitaco no site dos outros para que você consiga fazer layouts melhores. Tá animada, Bia? Tô mais uma semana. Essa já é a terceira, né? Que você falou? Terceiro episódio, Já. terceira semana. Tô. E dessa vez, Cara. eu já vou começando aqui compartilhando minha tela. Já deixa um likezinho se você gostou dessa série. Mas, ó, já compartilhando aqui minha tela com vocês. Dessa vez, nós fizemos o quê? A gente fez uma enquete lá no Instagram da Escola de Sites. Se você não segue a gente lá, fica o convite para você seguir. E eu perguntei, você gostaria que a gente fizesse uma análise do seu site? E eu fiz ela tem mais ou menos umas 24 horas. E vários de vocês mandaram alguns sites aqui. E eu fiz uma brincadeira de que a gente botou o reage aqui do foguinho, e o site que tivesse mais reações, você podia mandar para seus amigos, enfim, o site que você queria ver, você votava, e o site que tivesse mais reações ia ser analisado hoje. Então, tivemos alguns candidatos fortes aqui. Teve esse site daqui também, esse daqui, e esse daqui, e esse foi o último que eu postei. Tiveram várias reações, e o primeiro lugar, vai estar na thumb, né? Nem tem tanta graça assim, as pessoas já sabem qual que é o site, a gente vai botar na Pô, thumb, tirou o suspense. mas foi o do Azidev. Então a gente vai analisar hoje esse site daqui, feito por quem, Bia? Quem foi que desenvolveu? Deixa eu ver aqui. Pelo Adriano? Pelo Adriano. Adriano, isso. Então, Adriano mandou esse site daqui. Eu não sei se Adriano é aluno nosso ou não, mas o Insta dele, devia até ter separado aqui melhor, né, galera? Foi mal. Mas o Insta dele é o Júnior Adriano R. Então, Adriano é o arroba dele, caso você queira trocar uma ideia com ele. E, Adriano, a gente vai destruir um pouquinho o seu site aqui. Então, assim, se você quiser ter o seu site analisado e destruído pela gente, manda nos comentários aqui do YouTube, que a gente está selecionando vários, mas saiba que a gente vai ser bem criterioso para que você consiga fazer um trabalho excelente com os seus projetos e com os projetos dos seus clientes. Então, Bia, não é para a gente ficar passando a mão na cabeça aqui. Pode ser? A Bia... Dá uma dosinha. Não odeia a gente, tá? É pitaco, mas é pitaco do bem. É realmente tudo aqui o máximo, o mais construtivo possível, justamente para poder dar uma melhorada aí nos futuros projetos, igual o Bruno falou. É pitaco pro bem, exatamente. A Bia tava meio É. contra, né? Já, não, e se ele ficar chateado, cara, se você ficar chateado, você vai deixar de crescer como profissional. E se você estiver cometendo erros, você que está vendo aí, estiver cometendo erros parecidos, saiba que são bons indicativos aí para você corrigir algumas coisas nos seus trabalhos e nos seus layouts. Um disclaimer, né? Nem tudo que a gente falar aqui também está necessariamente certo ou errado, né? Tem coisas que são gostos, mas a gente quer trazer muita teoria de design por trás de técnicas, design e técnicas que a gente utiliza em trabalhos que a gente faz. Esse É aqui é o uma site, pitaqueada embasada. tem embasamento. Esse aqui foi o site É. final que foi enviado aqui, do Azidev Technology, e foi o mais votado para a gente analisar. Teve 33 reações. E a gente vai fazer alguns comparativos com o segundo mais votado, que estava ganhando, mas o Azidev, no final, deu uma virada, que é o do Wojtek, feito pelo Matheus. Então, pelo MathOns, é o arroba dele no Insta também, se quiser parabenizá-lo, ficou como menção honrosa, ficou um trabalho muito bonito, que a gente vai utilizar algumas dos conceitos que foram utilizados nesse site aqui da Wojtek, que tem uma estrutura bem parecida, para justamente melhorar o trabalho do Azidev. Fechou? Então, esses aqui ficou uma boa referência para vocês terem de trabalho, a gente vai explicar o porquê. E no Azidev, a gente vai fazer algumas correções que eu acho que são importantes nesse site, para que você consiga fazer portfólio, o seu próprio portfólio, de uma maneira muito bem feita. Se você está preparado, manda no chat aí, eu estou botando como estreia, coloca aí hashtag preparado, manda aí no chatzinho aí pra gente, ou manda na descrição do vídeo depois, se você estiver vendo a gravação, ou se você estiver vendo depois, manda aí hashtag preparado e vamos começar. Pia, o que Bora lá. você gostou nesse site aqui do Azidev?
Beleza. O que que eu gostei, em primeiro lugar, foi o uso das cores, porque eu tenho um lugar, um soft spot, assim, no meu coração para sites que são feitos nesse estilo meio dark mode e tal, e eu gosto pra caramba da mescla desse cinza escuro com esse azulzinho, acho que é azul turquesa, eu não sei, eu sei, tipo, as cores básicas, azul, verde, laranja, não sei o quê, esse azul meio esverdeado, assim, eu acho que fica uma mistura muito legal e, tipo, dá um contraste legal entre um e outro também, fica bem visível ali. E você conseguiu, tipo, escolher boas cores e fazer ali, pelo menos no geral, um bom uso dessas cores em alguns pontos do site, o que deixou um ar, assim, bem elegante no quesito de design, né? Essas cores, assim, elas prevaleceram bastante. E... Que, Acabou, vamos para as coisas, brincadeira. Mas, ó, sendo bem sincero, a gente tem bastante coisa para corrigir aqui. E, de novo, vai ser para o seu próprio bem, que você consiga fazer um bom trabalho. Então, a ideia é que a gente vai falar várias correções que a gente faria, mas que massa que você deu o primeiro passo e foi lá e criou o seu site, criou o seu portfólio. Todo mundo começa de um certo nível, então os meus primeiros trabalhos, eu não me orgulho deles, e a ideia é que a gente sempre vá melhorando. Eu nunca tive ninguém para me dar um feedback e falar assim, cara, se você fizer dessa forma, vai ser muito melhor, vai ficar mais fácil, vai ficar mais bonito, essa técnica é mais utilizada, isso deixa a composição melhor, a experiência do usuário. Então você ganhou de graça aqui uma consultoria, uma mega consultoria, para que a gente melhore o trabalho desse site, tá? Então, em questão de estrutura, os pontos ficaram muito bons. Essa foi outra coisa. A quantidade de coisas aqui nessa página ficou boa. Por exemplo, tem uma capa, tem aqui um subtítulo interessante, tem algumas informações importantes sobre o serviço, nosso serviço, CTA para portfólio, algumas sessões que falam um pouco sobre benefícios do seu serviço, né? Então, design responsivo, seu site no topo das buscas, isso é interessante. Então, essa estrutura de quantidade de coisas ficou legal, com uma ressalva que eu vou falar já já, mas em questão de design, a gente tem alguns pontos interessantes para melhorar. E vamos direto ao ponto. Bia, então, já mudando aqui a pergunta, o que você mudaria aqui nesse site? Quais são os pontos para a gente melhorar nessa estrutura? Tá. Beleza. Primeira coisa que já me pegou assim que eu entrei, a diferença no grid do site. A gente tem várias seções assim que elas estão totalmente estendidas ao longo da página e outras que estão mais apertadinhas no centro e não segue ali uma caixinha, né, um grid certinho para poder dar aquela harmonia durante o site. Ó, por exemplo, aí o que o Bruno está mostrando, o footer, ele está completamente colado na borda, né? Tá naquele estilo ali de largura total, sendo que a gente tem outras seções que estão com um gridzinho, por exemplo, essa logo aqui em cima, que tem essa largura ali entre um lado e outro. A gente precisa sempre criar ali uma harmonia nesse grid, né? Gerar uma harmonização nesse grid, ao longo da página, justamente para que não tenha essa disparidade, né, de sessões, em que um negócio está lá de um lado, outro negócio está lá de outro, aí a pessoa tem que ficar dançando assim com a cabeça para poder encontrar o conteúdo. É legal que esteja tudo ali dentro de uma caixinha, né, um grid, durante Total. toda a página. Eu acredito que por algum motivo, o menu, o header e o footer, eles ficaram com o mesmo tipo de grid. É. Provavelmente, assim, não sei dizer com certeza, mas talvez sejam um footer e o menu do Elementor. E aí eles vêm com esse espaçamento, provavelmente, que nem a gente mostrou na análise do episódio passado, no episódio 2. Se você não viu, vai lá ver, que está disponível no YouTube. A gente vai, inclusive, deixar um link aqui embaixo. Ou a gente pode fazer uma playlist, né? Uma playlist ia ficar legal. Manda aí nos comentários se você quer uma playlist. Mas o que a gente comentou no episódio passado foi que algumas seções do Elementor pré-prontas, elas têm largura total. E nesse caso aqui, se você só tivesse limitado, né, para 1.200, aqui talvez seja até 1.100, 1.150, já teria ficado 1140. melhor, porque as outras seções elas estão mais ou menos nesse grid, só que o menu e o footer ficaram fora. E aí, como o menu aparece em toda a página, dá essa sensação de, uai, tem alguma coisa errada aqui. Então, só de ter melhorado esse menu aqui, já faria uma diferença considerável. E um detalhe importante também é que até uma coisa que aconteceu, né, no último site que a gente analisou, às vezes, dependendo da tela, pode não parecer uma diferença muito grande
assim, tipo, Bia, tem um dedo de diferença ali entre uma coisa e outra, mas quando a gente considera dispositivo desktop, né, tipo computador, a gente tem todo tipo de tela possível, desde TV até uma pequenininha, assim, de 15 polegadas. Então, assim, se você for, por exemplo, analisar um site que esteja ali com algumas seções de largura total e outras não, e uma tela que é widescreen, cara, vai ficar totalmente esticado, totalmente desfigurado, e aí sim a pessoa vai precisar, ficar fazendo dança com a cabeça para conseguir ver toda a estrutura do site. Então, esse aqui é um exemplo, mas nessa tela nem tá tão crítica, mas quando a gente não pensa nisso, a gente não pensa nesses outros dispositivos também. Você não sabe o que aconteceu. Comentário à parte, aí, quem não quiser ouvir, avança um pouquinho o vídeo, mas é engraçado. A gente mostrou no episódio passado, na tela ultra-wide também, como é que ficou o site. E aí eu não sabia, a gente está gravando essas conversas pelo Zoom, e aí o Zoom, ele mudou o formato do arquivo para todo o arquivo, e eu tive que manualmente editar e cortar os pedacinhos que a gente mostra na tela ultra-wide, então deu um maior trabalho na edição. Eu Que tive que subir saco! depois. Então hoje eu não vou mostrar na tela wide, porque depois me vira um inferno para editar, mas façam um teste aí depois numa tela ultra-wide para vocês verem. Fiquei na imaginação por enquanto. Show. O que mais que a gente, então, faria? Quais são os outros pitacos que a gente tem para esse site? Tá, beleza. Outro. Não tanto no quesito de design, mas de funcionalidade mesmo, mas primeira dobra, cadê o CTA? Cadê os botões da página, né? Faltou ali, a gente está falando de um site de portfólio, a pessoa quer mostrar os serviços, quer pegar o atendimento, não sei o quê. E aí a gente tem ali, criamos os melhores sites para você, mas não tem um fale conosco, não tem um fale ali comigo agora, né? Para a Então, pessoa já clicar e tal e falar com ela. É sempre legal que na primeira dobra você já coloque ali alguma ação para as pessoas e que isso se repita ao longo da página, justamente para que ela não tenha que ficar scrollando tudo até encontrar um ponto de atendimento para você ou para a empresa que você está prestando ali o site, né? total. Fica o mesmo feedback que a gente passou também no site passado, de que poderia ter uma bolinha aqui do WhatsApp que acompanha todo o scroll do site, super fácil de fazer isso, mas com certeza faltou aqui. Já vou então, inclusive, mostrar aqui a menção honrosa, porque no Voitec, que foi quase o site que a gente analisou, ele ficou em segundo lugar, ia ser o site que a gente ia analisar, mas o AziDev passou. Essa composição de capa ficou muito bem feita. Esse site aqui ele ficou muito bem feito. Eu até pensei, a gente podia talvez fazer uma análise de pontos positivos desse site. Deixem nos comentários se faz sentido isso. Mas eu sei que vão ter vários sites para a gente analisar, por isso eu queria comprimir um pouco tudo aqui nesse episódio. Mas, olha só, aqui teve justamente um título bem interessante, né? Bem claro. Desenvolvemos estratégias de venda de site de alta conversão. O que você quer ver primeiro, então tem um subtítulo legal aqui em questão de composição, não fica só um título solto, tem uma segunda informação bem pouco destacada. Tem um destaque na palavra conversão que é interessante, e tem 2 CTAs bem feitos. Um mais destacado, com esse degradê aqui que foi utilizado ao longo de toda a composição do site, e um outro que também é um CTA mais simples. No episódio passado, lembra que tinham 2 CTAs, mas só um era clicável, os dois tinham o mesmo peso. Essa aqui é uma excelente referência de 2 CTAs, sendo que um é mais importante do que o outro. Um está destacado, sim. Um tem um degradê, tem uma cor de destaque. O outro, ele também está destacado, porque ele é um botão, tem aqui um gridzinho nele e tal, mas ele não está tão destacado quanto o outro. Não tem um ícone. Então, essa aqui é uma boa referência de composição, bem legal de ser feita, e bem clássica, inclusive, assim, não tem nada muito de novidade aqui, não desmerecendo o Voitec, né? Mas não tem nada muito de novidade, que é um título padrão, um subtítulo, 2 botões ou um botão, e aqui um hero, que a gente chama, né? Então, uma imagem, podia ser uma pessoa. E nessa composição, ela poderia ter sido feita da mesma forma. Um título, um subtítulo aqui, 1 ou 2 CTAs, e aí olha como esse hero ficou muito apagado. Ele ficou pequenininho aqui, essa seção de capa ficou muito pequena. Se você considerar que ela é desse tamanho aqui apenas, né? E essa daqui ela já conseguiu, olha aqui como ela ficou bem maior, preenchendo mais espaço, né? Então, essa daqui acabou perdendo aqui, poderia ter a imagem dele mais bem trabalhada aqui no centro, com essa informação aqui contrastando e mais informações aqui também. Esse seria o meu pitaco para seção de capa. Com certeza. E só para complementar, Bruno, um outro ponto legal também lá naquele CTA que você tinha mostrado, se puder ir lá no Voitec,
é que os botões, né, eles são bem informativos também. Além de, tipo, já estar bem destacado, ele trabalhou muito bem esse lance do destaque para aquilo que ele quer dar importância, por exemplo, ali no conversão, ele quer dar importância para soluções mais do que portfólio. Além disso, também ele deixou bem informativo para as pessoas. Por exemplo, o que que você quer ver primeiro? Já ficou até meio interativo ali, né? Soluções para o meu negócio ou ver meu portfólio? Então a pessoa sabe muito bem o que que vai acontecer se ela clicar ali naquele botão. E é muito legal quando a gente coloca realmente assim essas frasezinhas como se a gente estivesse conversando com o usuário que está acessando a página. Não só um tipo clique aqui, ou então, enfim, né? Clique, saiba, enfim, coisas mais abstratas. Total. Esse já é puxando o gancho, o feedback aqui pro CTA aqui final do AsiDev. Que pronto para decolar, solicite um orçamento, legal. Mas aí aqui, quero construir meu site, clique aqui. E o clique aqui é justamente o que a Bia comentou, né? De que sempre que você for fazer um CTA, isso vale para o seu portfólio e para os sites dos seus clientes. Mas deixa claro o que acontece quando a pessoa clicar no botão. Tá? Sim. Outras questões de composição que eu gostaria de mencionar aqui, e eu trouxe o Wojtek como exemplo porque foi muita coincidência isso, mas vários dos pontos que a gente trouxe de melhor aqui foram feitos de uma forma muito bem feita no Wojtek. Então, por isso que a gente trouxe de exemplo, porque a questão de composição ficou muito parecida entre os dois. Mas tomem muito cuidado com o uso de degradês, sombras, e degradês e sombras em geral, né? E glows, efeitos de glows também. Glows. Então, esse degradê daqui, olha como ele ficou muito marcado. Ele está muito marcado aqui. Aí eu queria trazer esse exemplo do Wojtek, a gente pode achar outros exemplos de degradê, mas olha como aqui tem um degradê. Então, aqui começa com esse roxo 0A0322, e ele vai vindo aqui, ó, para 1F073C. Então, existe um degradê, não sei se vocês estão conseguindo enxergar ou não daí, mas depois façam um teste. Mas olha como existe um degradê, mas ele é muito sutil. Ele é muito sutil. E aqui também, nessa seção, tem esse degradê também. Então, aqui sai do 11043B e vai para aquele 0A0322. Bruno, não estou entendendo nada que você está falando, estou falando desses númerozinhos aqui. É o hexadecimal da cor. Então, se você está viajando, é só um código para cada uma das cores, né? Tipo, aqui é o vermelho, quantidade de vermelho, quantidade de verde, quantidade de azul na cor. Então, se o número muda, significa que as cores estão mudando, tá? Então, esse tem um degradê, mas é um degradê muito suave. Aqui tem outro degradê, e aqui tem um outro degradê agora para, olha como, dá para ver, né, Bia? Pelo amor de Deus. Dá para ver aqui, olha como fica mais mais escurinho ali, né? Aqui fica um pouco mais de vermelho, né? Menos azul, menos. Então Rosado, não sei. foi utilizado esse degradê aqui de uma forma muito sutil que dá um efeito muito agradável para a criação das páginas, tá? E esse efeito ele se repete não tanto assim, mas ele se repete em algumas sessões. Aqui também tem o uso de degradê, aqui tem o degradê, aqui os botões de CTA têm esse degradê. Então, ficou um conceito utilizado durante todo o site. Aqui a gente tem muito consistente. Aqui a gente tem um uso de um certo tipo de degradê, só que ele ficou, muito marcado, é utilizado aqui também um certo glow, e ele não é utilizado em nenhum momento depois. Então, esse conceito, ele se perde, né? Talvez até se tivesse usado aqui, em vez de branco, usado essa cor, pode ser que remetesse de novo essa ideia aqui e tal. Mas ele ficou muito forte, ficou muito demarcado. Sim. E além de ficar muito demarcado, ainda foi colocado também no lugar errado, né? Porque, por exemplo, o outro, a pessoa, além de deixar mais sutil, ela colocou ali em alguns pontos, por exemplo, que não prejudicasse nem a legibilidade, a visão da pessoa. Mas aí o glow está justamente embaixo de uma fonte que é branca, né? Uma fonte clara, então ficou um glow claro com uma fonte clara em cima, o que prejudicou a legibilidade também. Então, e não dá não deixa muito agradável de ler. Né? Não deixa muito agradável o design no geral. Total. Eu vou mostrar aqui um exemplo, que eu não sei se eu devia ou não, mas porque quando esse vídeo for postado, você não vai ter mais acesso. Então, espero que você tenha aproveitado, porque eu divulguei, eu postei no Instagram, mandei e-mail, mandei anúncio, fiz tudo possível para você entrar na Black Friday.
Se você está conhecendo a gente agora, vão ter outras oportunidades. Mas olha como essa composição da nossa página de Black Friday, os glows e elementos de composição, eles rodeiam as informações principais. Então, aqui tem um glow, o box do elemento, aqui tem um símbolozinho do elemento voando. Então, aqui, ó, aqui tem um glow. A gente normalmente usa esses elementos meio que fazendo essa borda ao longo da página. E, Alguns até mais demarcados também, né? Não tão sutil, mas de qualquer maneira, realmente, pelo menos colocados em locais que não vão prejudicar nada. total. Se você é um aluno e entrou para Black Friday, manda aí pra gente na Black Friday antecipada, manda aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E uma pessoa teve a audácia de mandar no Facebook, não gostei muito da sua página, não. E, cara, eu acho essa página aqui incrível. Inclusive, eu pensei da gente fazer Pô, acho massa pra caramba. um dia analisando algumas páginas da Escola de Sites. Então, fica aí um possível conteúdo pra gente aí no futuro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa capa. Bia, o que mais que você comentaria aqui de pitacos? O que a gente pode fazer alterações aqui nessa página para que deixe ela melhor para o Adriano fazer todas as correções? Qual que você gostaria de beleza. Acho que trazer um impacto visual melhor para essa primeira dobra já seria algo muito bom, né? Já nessa segunda sessão, para a gente adiantar um pouquinho, primeiro de tudo, eu tive um problema de carregamento com ela, então talvez as imagens por baixo dela estejam meio pesadas, o que pode prejudicar a renderização da página, né? Isso é um ponto de atenção. E também eu achei que essa é uma sessão um pouco atrativa no quesito leitura, assim, de experiência da pessoa, porque além dela ter muito texto condensado em um pequeno lugar só, também, normalmente, assim, eu não gosto de quando a gente coloca muito texto, colocar uma largura muito extensa para o texto também. Justamente para não dar a sensação de que a pessoa está lendo uma coisa muito extensa, por exemplo, dela pegar, ter que vir aqui com a cabeça num canto da tela e ter que arrastar até praticamente o final ali. Isso aí dá uma sensação de que o que você está lendo é cansativo. Então, é sempre bom você tentar deixar ali os textos um pouquinho mais condensados, seja de um lado, seja de outro, para poder ter menos dessa sensação. E é claro, né, se você puder diminuir um pouquinho o texto, porque ninguém vai ficar lendo muita coisa quando a gente, né, tá ali falando dos nossos serviços e tudo mais, com certeza vai melhorar também a experiência das pessoas, vai deixar mais objetivo. Total. Ficou realmente bastante texto. Eu achei que você ia comentar isso, mas eu também não gosto de colocar muito fundos com imagem quando você tem texto muito pequeno, porque tende a prejudicar a leitura, né? Então, como essa fonte aqui ela é muito pequenininha, eu talvez não utilizaria uma imagem de fundo, ou tenha certeza que é uma imagem com menos detalhes, assim, tá? Então, essa seção aqui não é uma composição muito interessante para esse tipo de página de portfólio, não numa segunda sessão e não com tanto texto, né? Sim, com certeza. Esse nossos serviços já é justamente o exemplo que a Bia comentou de colocar as coisas um pouco em bloquinhos menores, e aí a alteração que eu particularmente faria seria não deixar como alinhamento centralizado. Eu colocaria o alinhamento na esquerda. Bia, você concorda com isso? Você também faria dessa Então, forma? eu realmente agora passei a ficar sempre atenta com isso, e sempre que eu puder colocar o alinhamento à esquerda, eu vou colocar. Centralizado, quase nunca mais eu tô colocando. Então, porque realmente a gente já é acostumada a ler sempre nessa direção aqui, né? Então, fica mais legível dessa forma. E sim, acho que é uma dica bem válida, sim. Total. Bem, posso puxar um tópico aqui? Você quer? Tem mais alguma... Pode falar. Pode puxar. Tá. Não, beleza. Eu achei também que ficou um pouquinho inconsistente aquela linhazinha dos tópicos que você estava mostrando ali em cima, tipo, já que já tá sendo trabalhado ali, por exemplo, o azul em alguns pontos, né? Talvez se colocasse uma linha um pouco menos demarcada em cada um desses bloquinhos de serviço ali com o azulzinho, poderia deixar ainda até mais elegante, tipo que nem esse botão que você colocou ali embaixo. Você diz aqui, né? Poderia dar um efeito ainda mais legal no azul para essa sessão. Isso, aham. Ou Efeito... pelo menos colocar o ícone como azul, só para ficar menos chapado, mais destacado. De fato, faltou um pouquinho. Como ficou preto e branco, né? Essa sessão aqui, ela ficou totalmente preto e branco, né? E ela tá falando justamente de quê? Dos serviços que a pessoa oferece, né? Então dá um ponto de atenção ali para ela, porque ela é uma sessão importante ao longo da página. Total. É o que você está oferecendo. Total, concordo 100%.
Uma possível estrutura aqui que me veio à cabeça, eu trocaria, eu não faria essa seção aqui de slide, né? Mas talvez, eu quero usar umas imagens de fundo, assim, para complementar, para criar uma identidade. Daria para usar, talvez aqui, algumas imagenzinhas, de uma forma que não atrapalhasse essa leitura, mas como aqui o texto está mais condensado, e a informação importante é esse título e esse ícone, talvez ficasse legal trazer essas imagens para cá de alguma forma, de fundo, assim. Talvez até quando você passasse o mouse tivesse algum efeitinho de ela clareia um pouquinho, ou escurece, ou aumenta e tal, daria para fazer alguns efeitos bem interessantes, né? Mas, de fato, essa composição aqui não ficou... As outras linhas que são utilizadas, né, elas são um pouquinho mais finas, tirando essas aqui. Mas aqui, essa linha aqui, ela é bem, bem sutil, né? E essa daqui, ela ficou meio grossona e podia ter usado uma cor de destaque, com certeza. Em que Exatamente. esse tipo de composição, eu acho que... tá. Aí o CTA ficou meio apagado, né? Ele ficou bem fraquinho. É um CTA válido, teria sido legal usar ele sem problema, não tiraria ele de forma alguma. Mas como não tiveram outros, ele ficou bem apagadinho. Outros somente lá no final que tem. Outra coisa que a gente estava discutindo é sobre esse uso aqui das máscaras. E eu achei que a Bia é meio contra, né, o uso de máscaras. Eu gostei, só que eu não achei que ficou, achei que trouxe uma personalidade legal para essa sessão, só que não conversa com o resto da pegada da identidade do site. Então ela ficou meio solta. Ela tem uma composição aqui muito mais orgânica. Então esse é um outro conceito que a gente gosta bastante de trazer quando a gente está desenvolvendo um site. Esse site ele tem uma pegada mais orgânica, por exemplo, produtos naturais, cremes e shampoos para mulher, tal. Você tende a usar formas mais arredondadas, formas geométricas mais suavizadas, e tecnologia, um escritório de contabilidade, finanças, você tende a usar formas mais chapadas, com pontas e tal. E aqui foi utilizado uma forma bem arredondada, e aqui até tem alguns elementos um pouco mais arredondados, mas eu sinto que esse site ele era para ser muito mais com formas pontiagudas, mais sério, digamos assim, do que formas arredondadas, assim. Não tem nada que lembre que vai ter uma composição mais orgânica, alguma coisa do tipo. Então, eu achei que essa máscara ela ficou legal, assim, por uma questão de personalidade, mas ela ficou fora de contexto. Sim, eu acho que para mim esse é o principal problema, assim, porque assim, por mais que seja mais usual a gente ver esses tipos de formas mais arredondadas e mais orgânicas em nichos específicos e outros não, nada impede de você conseguir fazer um bom uso daquilo se aquilo for bem planejado, né? Se fizer parte de um contexto e se você realmente utilizar isso de uma forma consciente e consistente ao longo da sua página ou das suas páginas. A questão aí é que aí realmente ficou fora de contexto, assim, você quis utilizar essa opção de colocar uma máscara estilo blob e tal, um negócio meio assim, meio lava lamp, né? Aquela lâmpada de lava que a gente até estava procurando os exemplos aqui antes. Mas isso não foi utilizado ao longo da página, foi só nessas sessões em específico, então para mim ficou meio assim, tipo fora, assim, não se encaixou muito bem com o restante das coisas, porque não foi uma coisa muito bem contextualizada ao longo da página. Total. A gente estava até falando disso, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, mas, vamos fazer se for para fazer uma composição dessa, gosto desse conceito, quero trazer esse conceito para minha marca, não é nem para o site, é para a marca em geral. Eu buscaria referências disso, então me lembrou muito um Lava Lamp, eu pesquisaria no Freepik, em outros sites, talvez no Unsplash. A gente tem, inclusive, um vídeo que eu falo de 5 sites que todos os web designers precisam conhecer, mas eu pesquisaria Lava Lamp. Como é que você falou, Bia? Blob, efeito blob? Você vai achando os tipos de... Blob, essas formazinhas assim. Então, às vezes você pode achar alguns materiais que façam parte, que sejam legais para composição. Por exemplo, isso aqui para usar como textura num fundo de uma forma bem sutil, pode ser interessante. Ou às vezes você começa a criar outros conceitos de um fundo com esse padrão aqui em algum lugar do site. Claro, respeitando a identidade visual, obviamente. E talvez você vai chegar, inclusive, na conclusão que, não faz sentido usar o efeito blob nesse site, porque não tem mais nada que
participe dessa composição. Mas olha esse fundo aqui, por exemplo. Consigo imaginar uma sessão de tecnologia, de criação de sites, com um fundo desse, tranquilamente, inclusive uma capa com um fundo de uma composição como essa aqui, assim, um título aqui. Deixa eu abrir aqui, né, para vocês verem melhor. Mas um título aqui, uma imagem de alguém aqui, os CTAs de alguma forma. E aí você começaria a conversar melhor com esse tipo de identidade. E poderia trazer isso para mais sessões no site. Uhum. E é uma coisa que faz diferença pra caramba. Quando a gente usa, assim, umas texturas que conversam, né, ao longo da página, dá uma diferença, assim, muito grande. Um bom exemplo disso é até aquele site lá do Wojtek também, que ele utilizou umas texturas ao longo da página, umas gradezinhas, algumas coisas assim. Por exemplo, ó, a partir dessa segunda sessão, tem umas gradezinhas, umas coisas que remetem um pouco ali constelação, espaço embaixo, e ele usou esses elementos de uma forma bem sutil, mas ao mesmo tempo consistente e bem planejadinha ali ao longo da página. Isso, bem sutil Dá mesmo. um preenchimento, né? Preenche o olho de quem tá vendo. Total. 100%. Algumas últimas considerações, acho que já deu 40 minutos, né? Não queria passar de 40 minutos, mas algumas últimas considerações. Esse CTA aqui também, eu achei que ele ficou um pouco confuso, e aí, de novo, eu não queria mostrar tanto do Wojtek, mas, cara, parabéns pelo seu trabalho, ficou muito legal. Olha como esse CTA, ele tá muito claro, tá muito destacado, absurdamente destacado, de todas as outras sessões, né? Tipo, essa sessão mais destacada de todas. Uhum. E tá muito claro aqui, entre em contato, fale com o nosso time. Acabou, ponto. Não tem muito para onde a pessoa fugir. Solicitar contato. E aqui a gente tem pronto para decolar, solicite um orçamento. E aí tem duas opções para a pessoa, sendo que para ela solicitar um orçamento, isso daqui podia estar no lugar que ela solicita o orçamento, por exemplo. A gente ensina no curso Sites Lucrativos, no método AVE, a passar um questionário para a pessoa preencher. Aqui poderia ser só uma informação ali a mais. Quero repaginar ou quero construir meu site do zero. Não precisaria ter duas opções. E essa composição aqui, ela ficou, de novo, a imagem com texto fica difícil de ler. Então, tem que saber usar isso da forma correta. Comentei que eu usaria algo assim aqui, mas teria que ficar bem sutil, tá? Aqui eu achei que dificultou a leitura e da pessoa entender, dela ler, tipo, já tem um site, quero repaginá-lo. Quero construir meu site. Ela quer construir o site dela? Ou ela quer que você construa? Não achei que está tão claro assim. Ou já tem um site, quero repaginá-lo. Você que quer repaginar? Ou é você que está prestando esse serviço que vai repaginar? E depois um clique aqui. Clique aqui para quê? É para solicitar um orçamento? Vai para o WhatsApp? Vai para um formulário? Então, deixaria claro o que é isso daqui. Tipo, quero construir meu site, ou quero repaginar meu site, ou solicitar orçamento, entrar em contato. E para quem já tem ali bastante experiência com atendimento de cliente e tal, pode até, algumas pessoas podem até achar que isso é uma coisa meio óbvia e tal, mas, cara, isso acontece muito. Quanto mais claro a gente puder deixar realmente para as pessoas que estiverem lendo, é melhor, porque todo tipo de dúvida vai servir, e uma duvidazinha pode ser o suficiente para a pessoa simplesmente deixar de clicar no botão e pegar o seu serviço. Total. Então, é uma parte muito importante. Últimas considerações. Esse site aqui foi feito num formato um pouco, não necessariamente errado, mas não acho que foi a melhor escolha de formato possível. Porque aqui foi feito um menu e existem páginas aqui dentro. Então, ele foi feito num site tipo institucional. Só que, galera, tomem cuidado, porque vale a pena você sair de uma landing page para um site institucional se você tiver bastante coisa para falar realmente. Então, essa primeira página aqui, o erro aqui que você tinha comentado, né? Essa primeira página aqui, ela não tem talvez tanta informação assim para justificar ter uma página sobre nós com mais um monte de informação e aí um CTA pequenininho. E aí uma página de serviços com mais um monte de informações. Olha só, pô, tem um monte de coisa, veja mais, um monte de texto. Tudo bem, aqui pode ser até legal, talvez, trabalhar um pouco mais de informações para o teu cliente e tal, mas eu senti que tem muita coisa aqui. Tem muita coisa e eu não sei se precisava ter tantas informações. Então, SEO avançado não está funcionando.
Eu acho que ele dá um scroll A aqui. pa- Era para dar um scroll A aqui. parte ali dos serviços mesmo tá com muito texto condensado. Tá parecendo mais uma apostila até, tipo, da pessoa ler ali, se especializar naquele tipo de site específico. Por exemplo, e-commerce. Você tem 2 blocões de texto, um do lado do outro. Acho difícil alguém conseguir parar para poder ler tudo aquilo realmente. Isso porque a gente está considerando que a gente está vendo aqui formato desktop. Se você for ali para o mobile, vai ficar uma scrollada gigantesca de texto para a pessoa ficar lendo lá. E olha, dificilmente as pessoas vão parar para poder fazer isso, viu? Total. Uma possibilidade teria sido ser. Pô, eu realmente não, Bruno, eu realmente tenho muitas informações para falar. Eu quero falar sobre e-commerce, eu tenho uma metodologia de criação legal, eu tenho vários pontos importantes. Você poderia fazer uma landing page para cada. Daria para fazer uma landing page para cada tipo de serviço, assim, ou os 2 principais serviços que você trabalha. Ou, nossa, eu tenho muita demanda de e-commerce. Faz uma landing page de e-commerce, não tem problema não. Mas, e aí separa aqui, né? Tipo, serviços, e-commerce, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas dessa forma que ficou, achei que ficou um pouco confuso. E Carregado. a chance do usuário que realmente clicar aqui para saber mais é baixa. Porque na homepage não tinha nada linkando isso aqui. E, e as informações ficaram meio duplicadas, né? A página de contato. Existem os contatos, só que ficou pouca coisa, né? Então, ficaram poucas informações para uma página de contato, sendo que já tinha os contatos aqui. Então, é melhor trabalhar menos, nesse caso é mais. É melhor trabalhar bem feito na sua primeira página e botar aqui, entre em contato, WhatsApp e e-mail, sei lá, já que é importante o e-mail. Ou botar aqui embaixo um formulário para a pessoa, em vez de botar o formulário na página de contato, porque a pessoa ela não sabe quais páginas existem aqui ou não, ou que informação está onde e tal. E beleza, você pode ter informações duplicadas, uma redundância, não tem problema, mas muitas vezes não precisa, assim. Não sei se está redundante, está faltando informações na home e está faltando informações no contato. E aí, quando clica em portfólio, vai para uma outra página com portfólio, e aí não tem CTA. Então, ficou a estrutura do site não ficou muito amarradinha. E Uhum. isso teria sido sanado se tivesse feito uma boa estrutura de uma landing page. Em vez de inventar, vou criar outras páginas. Você teve mais trabalho para criar outras páginas, e aí piorou um pouco a experiência do usuário. Esse é o pior cenário possível, que você teve mais trabalho e o seu trabalho O foi contra resultado você é mesmo. menor. Então, você podia ter É. tido menos trabalho e ia ter uma experiência melhor para o seu cliente, para o seu usuário. Então, fica de olho Uhum. nisso. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Bia, para a gente finalizar, mas só para Não, eu finalizar, que, pô, esse aqui foi detalhinho do detalhinho, mas eu vi aqui no logo, é azizdev, ponto dev. E aí o domínio é azizdev.com.br. Eu senti uma leve inconsistência de marca. Isso é bem detalhe, mas eu fui ver aqui na Hostinger, que podia ser a patrocinadora desse vídeo, mas não é, não desse vídeo. Mas tinha aqui o aziz.dev. Não é o domínio mais barato de todos, né? Você não ganha um domínio desse aqui, mas é R$ 90 no ano. E se você considerar que, pô, você fechou um projeto de 3 mil, 5 mil, não sei se você viu, eu falei na live, né? Mas a Ju fechou um projeto de 15.900, R$ 15.800. E, pô, para você pegar 90 conto e pegar um domínio pelo detalhinho e falar qual que é qual que é a sua marca, aziz.dev, e qual que é o seu site, aziz.dev. Fica mais coerente, fica bem mais mais fácil. consistente. E por um valor que não é tão significativo assim, quando você trabalha de fato com isso e consegue monetizar isso da forma correta. Algum outro ponto? Acho que a gente já abordou as principais coisas assim mesmo. É claro que ainda teriam alguns detalhinhos e tal, mas a ideia não é passar 3 horas aqui nesse vídeo até para ninguém dormir aí. Mas, tipo, de qualquer maneira, todos esses pontos, assim, por mais que algumas coisas um pouco mais óbvias, menos óbvias, são bem importantes para a gente tentar restringir ali o máximo possível dos princípios de design que a gente vai conseguir aplicar para todas as outras páginas, né? E não foi nada muito absurdo e são coisas, assim, são erros super simples de se cometer, principalmente para quando a gente está no início. É por isso que é tão legal estar nessa
experiência de estar analisando sites e tal, porque é realmente como o Bruno tinha falado no início, cara. No início a gente tem um monte de ideia na cabeça, a gente quer fazer um monte de coisa diferente, a gente fica meio perdido nas referências que a gente avalia e tal, e aí às vezes na hora de colocar na prática fica tudo meio misturado, mas não é a mesma coisa ali de quando alguém que já tem mais experiência, já tem o olho um pouco mais treinado, faz, né, aquela mesma coisa ali então. Então, é muito legal a gente ter essa experiência de poder estar escutando coisas que a gente na época gostaria de ter escutado também, com certeza. Total. Adriano, você foi corajoso de mandar o seu site aqui pra gente. É. E eu espero que depois dessa análise aqui desse episódio, a galera não fique com medo de mandar, mas é pelo seu próprio bem. E se vocês quiserem aprender mais sobre toda essa parte, essa base teórica de design, essas técnicas, essas boas práticas, a gente tem o nosso treinamento ZPro. A Bia é uma das professoras desse treinamento e você vai aprender a fazer sites sem usar código. Então, esses sites que a gente mostrou de exemplo e todos os outros do Analisando Sites são feitos sem usar nada de código, com a ferramenta chamada Elementor, que ela é extremamente fácil de mexer, mas você tem que saber usar ela da forma correta. Então, ela é muito fácil de você fazer os degradês, é muito fácil você mexer os títulos, adicionar imagens, só que você tem que saber o que você quer fazer, saber o que você está fazendo ali para conseguir utilizar a ferramenta da forma correta. Então, fica aí o convite, o link para esse treinamento está na descrição desse vídeo. Deixa o seu like se você gostou e deixa sugestões, comentários, dicas e... Adriano, se você tiver visto essa análise também, deixa aí o que você achou da análise, se a gente foi muito criterioso ou se você gostou e foi positivo para você. Foi pelo bem, tá, Adriano? Então, galera, tchau, tchau e até sexta que vem, de novo, no Analisando Sites número 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau.